Olá, sou Moacir Assunção, você está na BrainNet TV e a gente está apresentando o nosso programa São Paulo, Tempo e Espaço, que vai contar uma série de histórias sobre a nossa metrópole. Seja bem-vindo e acompanhe nossa história. O bairro do Tatuapé hoje é um bairro de grande desenvolvimento, né? Em sua origem foi um pouso de bandeirantes. O nome Tatuapé vem de Caminho do Tatu, quando os primeiros brancos se instalam aqui numa região em que havia muitos índios. Estamos na Casa Bandeirista do Tatuapé, o imóvel cujo primeiro registro da sua existência é de 1611, localizado aqui na rua Guabiju, no Tatuapé, integra o Museu da Cidade de São Paulo, que são no total 10 casas bandeiristas, todas no mesmo estilo, todas praticamente feitas à base de taipa de pilão. A terra é socada com pilão, o que garante uma estrutura vigorosa. Essa casa ela tem 6 cômodos e 2 sótãos. Tem um trecho que é o do piso original de terra, e isso era uma fazenda. Ficava às margens do Tietê, e inicialmente plantava-se mandioca em seu entorno, era uma fazenda. Tatuapé na época, naturalmente, era a periferia de São Paulo, e estava muito distante do centro. Então plantava-se mandioca, fazia-se tijolos quando chegaram os imigrantes italianos, e antes fazia-se somente telhas nas coxas das escravas. Foi construída por índios escravizados, e o seu primeiro dono é o padre Mateus Nunes da Siqueira. Isso em 1698, o primeiro registro em 1611. Em 1698, então, acaba a construção dessa casa, o que quer dizer que ela é a casa mais antiga de toda São Paulo, das casas bandeiristas, e um dos imóveis mais antigos de São Paulo, que fica aqui, no Tatuapé. E essa casa, então, o construtor muito provavelmente foi Matias Rodrigues da Silva, que fez então com mão de obra indígena, basicamente, essa casa. E inicialmente se faziam telhas, depois se instalou uma olaria para a produção de tijolos. Hoje tem somente uma parte do terreno ocupado, que é basicamente a área da casa, e outras casas bandeiristas, elas têm muito mais espaço, elas são mais espaçosas. A casa recebe uma série de exposições permanentes, e ela tem essa estrutura que a gente vai mostrar, uma estrutura de pau a pique, que era típica daquele período de taipa, né? Uma casa grande, comportava um grande número de pessoas. O seu último dono, de pessoas físicas, antes de ser adquirido por uma tecelagem chamada Tecelagem Testília, é a família Albuquerque. Elias Albuquerque, que se instalou aqui e vivia nesse lugar. E a gente daqui a pouco vai mostrar para vocês também um pouco dos locais que a gente vai visitar por aqui, que vale a pena conhecer. E está muito próximo. Como comentei, o Tietê passava aqui do lado, então por isso era possível tirar do seu barro, construir essa casa e também fazer tijolos e telhas. O Tatuapé tem uma escola de samba que está há anos no grupo especial, ganhando muitos prêmios no Carnaval paulistano. Vamos conhecê-la a partir das histórias do presidente Eduardo Santos? Eu tenho certeza que você vai adorar essa história. Eu comecei a frequentar o Tatuapé, a quadra do Tatuapé, bem criança. Minha família morava aqui do outro lado da radial. E na época de carnaval, que era completamente diferente do carnaval de hoje, né? Eram desfiles muito menores e tal. Meu pai trazia a gente para a quadra, né? Próximo do carnaval, para a gente acompanhar os trabalhos, ficava ali. Era uma criança, 5, 6 anos de idade, correndo lá na quadra. A quadra era inclusive aqui na Rua Antônio de Barros, não aqui onde a gente está hoje, mas aqui bem próximo, uma quadra que a gente chamava de Beco. Meu pai me trazia aqui e eu comecei a frequentar a escola, e desde essa época eu me apaixonei por escola de samba, por desfiles de escola de samba. Participava na quadra, fazia algumas atividades lá, que eles às vezes recrutavam as crianças para fazer algum tipo de trabalho, alguns mutirões ali. A gente acabava às vezes até ajudando e tal. Mas trabalhar na escola veio bem depois.
no começo dos anos 90, quando Tatuapé foi praticamente refundada, né, pelo nosso antigo presidente, o Roberto Munhoz. Aí eu vim para cá para ajudá-lo nessa refundação do Tatuapé. E foi muito bacana. E de lá para cá, aí sim eu comecei a trabalhar efetivamente na escola, ajudar em tudo que fosse possível fazer. Já fiz de tudo aqui, escrevi enredo, já fui harmonia, já fui praticamente todas as funções aqui. Eu já exerci em algum momento dessa história de trabalho no Tatuapé, que já tem mais de 30 anos, né? Para ser mais preciso, 33 anos, vai fazer 34 agora. Que eu estou aqui na escola trabalhando, ajudando, fazendo o que for necessário fazer para que a nossa escola faça desfiles com muita qualidade, com muita competência, e graças a Deus e com a ajuda de todos aqui, né, dos meus companheiros, presidentes, da diretoria da escola, principalmente dos nossos componentes, a gente procura fazer a cada ano com muito trabalho, com muita dedicação, o melhor desfile da nossa vida. Até 2004, quando pela primeira vez, né, depois da refundação, o Tatuapé voltou ao Grupo Especial, principalmente a partir de 2004, nosso primeiro desfile no Grupo Especial. Naquele ano, né, São Paulo estava fazendo 450 anos. Teve um projeto desenvolvido pela Liga das Escolas de Samba com a Prefeitura de São Paulo e todas as escolas falaram sobre a cidade de São Paulo. O tema era livre, cada uma podia escolher o tema que quisesse fazer, desde que ele tivesse alguma relação com a nossa cidade. Naquele ano nós resolvemos homenagear o nosso bairro, o bairro do Tatuapé. E a partir daí a gente começou a ter uma relação muito mais próxima com o bairro, a escola ficou muito mais conhecida pelos habitantes aqui do bairro e a partir daí começou uma relação muito bacana. Hoje a nossa relação com o bairro é muito legal, muito saudável, muita gente do bairro participa, muita gente acompanha, muita gente quer saber o que acontece com a escola. Isso é muito bom. Hoje a gente tem uma relação muito próxima, muito direta. O nosso sonho sempre foi esse, né? Ter uma escola da nossa comunidade, né? A gente costumava brincar naquela época que o nosso sonho era ter a quadra lotada com poucos carros na rua, o que significava que as pessoas eram aqui do entorno, as pessoas vinham para cá para estabelecer aqui uma relação do bairro com a nossa escola, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Hoje nós temos componentes de vários locais aqui de São Paulo, não só do bairro, mas eu acho que hoje predomina o nosso bairro. Representamos o Tatuapé, não só como escola, mas representamos também o Tatuapé com os nossos componentes, a maioria deles oriundas aqui do bairro, moradores do bairro, nascidos no bairro como todos nós. Esse enredo chamava-se Tatuapé. Falava de várias personalidades do bairro, falava de Conselheiro Carrão, da educadora Anália Franco, que deu origem àquele distrito ali chamado Anália Franco, enfim. A gente falava de muita gente, falava dos fundadores do bairro, das pessoas que trabalharam pelo desenvolvimento do nosso bairro. Foi muito legal, foi um enredo onde a gente conseguiu criar essa relação mais forte entre o nosso bairro e a nossa escola. Até 2004, era comum, por exemplo, o desfile do Tatuapé. A gente desfilava, acabava o desfile, aí vinham pessoas falar com a gente, falavam assim, pô, onde é que fica essa escola? Eu moro no Tatuapé há tantos anos e nunca ouvi falar que lá tinha uma escola de samba. Quando a escola vai para o grupo especial, ela indiscutivelmente ganha uma outra projeção, ganha uma visibilidade muito maior. É um desfile que vai passar ao vivo na televisão. E aí, a partir de 2004, é que a gente começou a ficar muito mais conhecido, a receber mais pessoas do nosso bairro, empresários que começaram também a querer entender como é que era, como é que a gente pode ajudar de alguma forma. A partir de 2004, decididamente, a gente começou a ter uma proximidade muito maior com o bairro, principalmente com os moradores, né? Que passaram a frequentar, passaram a participar do desfile, desfilar com a gente, trabalhar aqui, né? Então foi muito legal. 2004, não que antes ela não tivesse esse conhecimento, até porque a nossa escola é uma escola, hoje, uma das mais antigas do Carnaval de São Paulo, a mais antiga como escola de samba. Nós somos a escola mais antiga do Grupo Especial de São Paulo. A nossa escola nasceu em 1952, lá na Vila Santa Isabel, com o nome ainda de Unidos de Vila Santa Isabel, fundada pela família Vilaça, né, pelo Oswaldo, que era o presidente da escola,
e fundador principal da escola. A escola nasceu ali no entorno da igreja de Santa Isabel e ganhou o nome de Unidos de Vila Santa Isabel. Isso no começo dos anos 50. No começo dos anos 60, a família toda, a família Vilaça toda, muda para a Rua Antônio de Barros, exatamente ali, que a gente chama de Beco, né, que era uma vila de casas, e era Beco porque tinha um corredor, essa vila ela tinha um corredor que acabava na Rua Antônio de Barros, que era a entrada e a saída daqueles moradores ali. E a família veio para morar lá. E aí, a Rua Antônio de Barros, naquela época, era o coração do Tatuapé, o coração financeiro, comercial, econômico, né? A segunda agência do Banco Itaú está até hoje lá na Rua Antônio de Barros. O Oswaldo Mala resolveu, a partir daí, rebatizar a escola com o nome de Acadêmicos do Tatuapé, que é o nome que a gente tem até hoje. Depois a escola passou por alguns períodos, era uma escola de ponta nessa época, né? Era uma das 4 ou 5 principais escolas de samba de São Paulo. Depois ela teve uma fase de declínio, que culminou com o falecimento do Oswaldo, né, do fundador da escola. A escola, depois disso, teve uma parada, né, de 4 anos, ela ficou sem desfilar, sem nenhuma atividade. E aí o Roberto, depois de 4 anos, o Roberto Munhoz é que resolveu refundar essa escola. E graças a Deus ele, na verdade, começou uma escola do zero. Por ser tatuapeense, como todos nós, por morar aqui no bairro, bem próximo daqui da quadra, ele manteve o nome. Ele falou, vou refundar a Acadêmicos do Tatuapé, porque naquela época ele poderia, inclusive, até ter fundado uma escola com qualquer outro nome. Mas ele resolveu recuperar e resgatar toda essa história da Acadêmicos do Tatuapé e refundar a escola. E aí começa essa fase que a gente vive hoje, né? Bem legal, de bons resultados, de bons desfiles. Nos nossos últimos 10 desfiles, né, em 5 deles o Tatuapé voltou para o desfile das campeãs, que é onde as 5 melhores colocadas do carnaval desfilam novamente. Então isso é uma trajetória de poucas escolas conseguem esse nível de excelência de resultado. Nesse período, né, dos últimos 9 carnavais, o Tatuapé foi bicampeão do carnaval, 2017 e 2018. A gente vinha de 2016 com um vice-campeonato e depois nós tivemos 2 quartos lugares e esse ano nós fomos 3º colocado. Então resultados expressivos, né, para uma escola que é recém-chegada, né? Nós fizemos agora, em 2024, nós fizemos o nosso 12º desfile consecutivo no grupo especial, coisa que a gente nunca tinha conseguido na nossa história, na nossa vida. Então nós fizemos voltar 5 vezes ao desfile das campeãs, 2 vezes como campeão, uma como vice-campeão. Era algo que a gente considera que queimou algumas etapas, né? A gente acelerou um pouco esse processo. Não era isso que o mundo do carnaval esperava do Tatuapé naquele momento, mas a gente sempre acreditou, a gente sempre esperou, e hoje o mundo do carnaval de São Paulo, né, a cidade espera do Tatuapé desfiles de altíssimo nível, de excelente qualidade, indiscutivelmente, como consequência de tudo isso, desfiles de bom resultado. O Tatuapé no meu coração é a minha vida relacionada aos desfiles de escola de samba. Não fosse o Tatuapé, não fosse aquele momento que eu tive na minha infância de conhecer a escola, de frequentar a quadra, de sentar ali junto com a molecada toda ali na quadra, nas vésperas de um desfile, a gente fazia algumas coisas ali que hoje são inconcebíveis, né? Naquela época as pessoas tinham um sapato preto, Vulcabras. E quando chegava no carnaval, aquilo tinha que virar branco, porque ninguém tinha dinheiro para comprar um sapato branco. Aí a molecadinha sentava ali, eles deixavam os sapatos lá e a gente pegava uma bacia com água e cal e ia passando nos sapatos e tal, até ficar branco. Iam pro desfile com aquele sapato e depois, quando voltava, jogava tudo lá dentro da bacia com água para dissolver o cal, virar preto de novo, e o cara usava aquilo o ano inteiro. Essas coisas hoje, elas não existem mais, né? Hoje a gente tem várias outras preocupações, a gente tem várias outras tarefas, mas hoje todo mundo faz escolinha de bateria, faz escolinha de mestre-sala e porta-bandeira, de passista, de comissão de frente. E aquilo me encantou de uma tal forma, eu passei a ser um apaixonado por isso o resto da vida, até hoje, né? Até hoje eu sou, é o que me move, né? O que me traz para cá todas as vezes, o que me leva para a fábrica do samba, né? Que onde hoje a gente faz esse tipo de trabalho, né? É exatamente essa paixão, essa vontade de ajudar a materializar um sonho. Tudo isso faz parte dessa magia toda que começou lá atrás, quando a gente ia só, a nossa intenção era só correr um atrás do outro, brincar de pega-pega lá no chão do beco. E hoje a gente tá aqui, né?
A Padaria Lisboa, um dos pontos comerciais mais antigos do bairro, está instalada desde 1913, ou seja, há 111 anos no coração do Tatuapé, lá na Praça Silvio Romero. Que tal visitá-la para a gente conhecer essa história? Nessa mesma reportagem você verá também moradores do Tatuapé falando do nosso querido bairro. Assista! A Padaria Lisboa, desde 1913, né? Com a minha bisavó, meu bisavô e o irmão dela, era a dona Antônia. O marido da dona Antônia faleceu bem no começo, logo quando chegou no Brasil. Então quem fundou mesmo foi minha bisavó e o irmão dela, seu José e a dona Antônia. Eles fundaram em 1913, a padaria era na esquina aqui da frente da nossa, onde é atualmente, e foi mudar para cá, onde é atualmente, a partir da final da década de 40 para 50, ela está até hoje. A padaria ficou muito tempo o meu avô e o irmão dele, Joaquim Martins, filhos da dona Antônia. Meu avô nasceu na década de 20, 21. Eles que tornaram a padaria, ao longo dos anos, fizeram o crescimento da padaria. Foi a primeira do bairro, entregava pão de carroça. É uma história bem bacana que meu avô e o irmão dele, Joaquim, carregaram ao longo dos anos. Dona Antônia, a partir do momento que eles cresceram, o irmão dela já faleceu novo também. Então, quem tocou mais tempo a padaria foi os dois irmãos, Alfredo e Joaquim. Eles chegaram a nascer no Brasil, mas a minha bisavó, Dona Antônia, é imigrantes portugueses. Vieram por causa da guerra e vieram para o Brasil no começo da década de 1900, por aí. A padaria foi comandada pelo Alfredo e Joaquim durante muitos anos. Então, meu pai, Alfredinho, também começou a ajudar, porque meu avô estava sozinho. Eu cresci e tal, comecei novo aqui na padaria com 17 anos. Estou até hoje, meu primo também, que é neto do seu Joaquim, também está com a gente hoje em dia. A mãe dele também está trabalhando aí com a gente. Então a gente está em família mesmo, tocando até atualmente, levando o nome da Padaria Lisboa, né? A família toda é aqui do bairro. Tanto sócios como filhos, moram tudo aqui no bairro. Todo mundo gosta do bairro, é um bairro que vem crescendo muito, é um bairro que eu falo que tem tudo perto, né? Você mora num lugar, na esquina tem um mercado, na outra esquina tem uma padaria, tem uma farmácia, tem um restaurante. É um bairro muito bom por isso, entendeu? Porque tem um banco, tem um consultório, é um lugar que tem um giro bastante movimentado. É muito bom isso. A padaria fica num lugar que é o coração do bairro, que é a Praça Silvio Romero. Tatuapé tem de bom? Tatuapé tem tudo de bom, rapaz. Tem bancos a dar com pau, tem farmácias, tem comércio de roupa, comércio de tudo quanto é alimento, comida. Tem 2 pizzarias grandes, uma naquela esquina, outra mais pra frente. Porque aqui o terreno da minha avó, do meu avô, era grande pra caramba, deu pra repartir até. E o único que ficou pro terreno do meu avô foi minha mãe. Fez uma casinha, a gente veio morar pra cá. Meu sogro e minha sogra também tinham 2 casas. Tinha uma igrejinha lá em cima, no morro ali, onde está essa igreja nova aí. E o que deu uma alavancada nessa igreja aí mesmo foi o padre que está agora, o José Mário, o nome do padre. Olha, esse padre aí parece um santo, viu? Depois que ele veio pra cá, essa igreja aqui, ele reformou ela todinha. Esses quadros aí que tá ali, pedrinha, terminou na semana passada. Ali tinha uma pintura feita com, não sei se é pincel, que eles pintaram, mas já tava descolando, tava feio pra caramba. Lá dentro, ele tirou todos os vidros, trocou por aqueles vitral lá. E a igreja limpa. Eu gosto de lojas de roupa, que eu já fui com ela algumas vezes. Tem também muito lugar diferente para comer também, eu acho bom. Eu acho um lugar calmo, de dia eu acho que é calmo para passear por aí. E de noite também tem muito bar, que tem muita gente jovem sai, eu vou também, eu acho legal. Então, os barzinhos aqui são muito bons, são muito legais. Variedade, tem bar grande, bar pequeno, tem muita padaria também, cafeteria.
Olha, eu não sou tão antigo, mas já estou chegando aos 40 anos, né? Eu vi o Tatuapé crescer muito. Tem as partes boas, tem as partes ruins, que é a segurança. Estar muito grande, o Tatuapé ter muitas coisas, atrai também parte ruim. Mas espero cada vez mais melhorar essa segurança. O pessoal de fora vem visitar mais o bairro, porque tem muita coisa boa no bairro. Tem restaurantes maravilhosos, padarias boas, tem um comércio muito bom, um shopping de alto padrão, que é o Shopping Anália Franco. A única coisa que a gente pede é que a segurança pública melhore para o bairro cada vez crescer mais. As pessoas têm interesse de vir para cá, sem ter medo. Então isso é bacana, ver o bairro crescendo tanto do jeito que está crescendo. Tem o prédio mais alto de São Paulo, tem 2 shoppings, tem 3 hospitais, que é o São Luís, o Vitória. É um bairro completo. Cresceu muito para melhor e agora também está chegando mais uma linha de metrô e está valorizando mais ainda nosso bairro. A gente adora essa praça, de ficar aqui no sol. Vai ficar torrando, tô suando, mas eu gosto de ficar no sol. Eu acho que aqui, um dos lugares que eu já conheci, é o lugar que eu sempre escolheria morar aqui. Pra mim tem tudo. Se eu quero ter algum lugar pra me divertir, tem. Se eu quero passear com meu cachorro, vai ter lugar também. Se eu quero sair à noite também, vai ter lugar. Eu acho que o lugar calmo tá ótimo também. A gente faz uma média, chega a entrar mais de 2.000 pessoas por dia, bastante gente. Aqui nós temos 3 carros-chefes, eu falo. A nossa empadinha, o pessoal vem do Brasil inteiro, de São Paulo inteiro, do interior, de outros bairros, atrás da nossa empadinha. Atrás do nosso pão italiano. Pão italiano nosso é o carro-chefe mesmo, não tem pra ninguém aqui em São Paulo. Tem gente que vem de todo lugar atrás. Eu falo também, nossos salgados no geral são muito bons. Tanto risoles, coxinha, mini salgados, todos são excelentes. E eu falo a nossa massa folhada que a gente faz, que é uma massa folhada especial com creme chantilly, também que vem muita gente de outros lugares procurar, é muito boa mesmo. Tudo é bom. Eu não torço pra nenhum time. Assim, é que quando teve que torcer, eu só torcia porque as outras pessoas torciam, mas eu acho que eu escolheria Corinthians, mas eu nem torço. Eu sou santista, sou santista. Olha, não está na melhor fase possível hoje, meu time, o Corinthians, mas assim, de corintiano não desiste nunca, né? Corintiano tem um amor diferenciado. É prazeroso você ter um clube que está no seu bairro, né? Toca na gente, né? O Corinthians é um negócio diferente mesmo, que nós corintianos, eu vi o Mundial trabalhando aqui de manhãzinha lá no Japão aqui e acompanhei daqui, é demais você ver na sua praça, onde você trabalha, a comemoração que foi tão grande aqui na frente, aqui, de um título e assim, é prazeroso morar no bairro do time de coração mesmo. Bem, o Corinthians, como todos sabem, é um time profundamente arraigado na história do Tatuapé. A sede fica ali no Parque São Jorge, mas há muitas histórias que são praticamente desconhecidas do Corinthians. E quem vai contar essas histórias pra gente é o historiador Fernando Wanner. E essas histórias, esses relatos, vão surpreender a muitos. Confesso que nos surpreenderam também. Então assista e aproveita essas histórias, independente de qual seja o seu time do coração. Aqui no Parque São Jorge, o lugar mais místico que existe é a Fonte de São Jorge, que é uma nascente de água cristalina que está preservada até hoje. E lá está a estátua de São Jorge mais antiga do clube, exatamente em cima da nascente. Que era o Tatuapé. Só que o Tatuapé era dividido em fazendas, né? Tinha a Fazenda São Jorge e a Fazenda da família Marengo lá, que era de plantações de vinícolas. E a metade do Tatuapé era sírio-libanês, então eles eram comerciantes muito hábeis. Então eles fizeram fortuna. Em 1917, foi fundado um clube de várzea aqui na beira do rio, chamado Associação Atlética São Jorge. E os primos deixavam eles jogar futebol na beira do rio e eles fizeram o campo de São Jorge na beira do rio, dentro da fazenda. Só que o clube de várzea não dura muito, é muita confusão, não tem dinheiro. O Corinthians é um clube de várzea que deu certo, por isso que a gente é time do povo. A gente é o único time no país que nasceu na várzea. Todos os outros clubes são de estudantes ricos ou de estudantes ricos que quiseram popularizar o futebol. O Corinthians é o único clube do país que veio literalmente da classe operária, sem eira nem beira, e fez uma revolução.
O campo do Corinthians era lá na Ponte das Bandeiras. E entre 1923 e 1925 teve uma resistência muito grande para vir para cá, porque a maioria do conselho deliberativo do Corinthians dizia: o Corinthians vai retroceder, lá é muito longe, o bonde não chega. Então o Antônio Pereira orientou o Ernesto Cassano para usar a fé, a religião, para convencer o conselho. Sugeriu a ideia de dizer que foi São Jorge que estava convocando o Corinthians através da mensagem que ele teve aqui, porque aqui a gente tem que imaginar o seguinte: isso aqui era maravilhoso. O Rio Tietê refletia uma beleza assim fantástica. Então aqui era um lugar místico, entendeu? Era uma fazenda, era rural. Por isso que as pessoas que moram aqui dizem: vou pra cidade. Porque essa cultura já vem do lado do avô dele, que morava na roça e ia pra cidade. Aqui era roça. É o que eu falo, o Corinthians ele veio pra cá através de uma mística, né? Porque quando o Antônio Pereira teve a ideia de criar um clube e através desse clube pudesse criar uma inclusão social até então jamais vista no país, ele estava no Bom Retiro. Ele era um pintor de paredes, só que ele era um cara que foi escolhido pela mística, porque ele nasceu lá na ilha de Açores e veio criança para o Brasil com a família muito pobre. Só que o pai dele ele era uma pessoa muito culta, sempre incentivou o Antônio a ler inúmeros livros. Então o Antônio Pereira, apesar de não ser um acadêmico, ele era um cara que consumia livros. Isso deu um poder autodidata e ele começou a estudar numerologia, alquimia, artes plásticas. Então ele começou a fazer cores de tintas que ninguém tinha visto antes na cidade, né? Imagina São Paulo em 1909, 1910. O maior engenheiro da cidade, Ramos de Azevedo, se encantou com o Antônio Pereira, com as cores de tintas que ele começou a criar e pela forma original que ele pintava as mansões, né? Então grande parte dos barões do café começavam eu quero cor exclusiva para minha casa. E o Antônio Pereira ia lá e pintava a mansão do barão de uma forma única, para agradar as mulheres. Então ele ficou um cara muito conhecido no circuito da elite, apesar de ser um cara da classe proletária, né? E nesse circuito ele conheceu o Ramos de Azevedo e ele convidou o Antônio para chefiar o escritório de pintura dele. Ele começou a pensar que os pobres tinham que ter o direito de usufruir do que os ricos tinham. E a única forma dele colocar isso em prática era através de um clube, um esporte clube, um clube olímpico que fizesse uma honraria aos pobres e oportunizasse eles através do esporte, né? Então ele começou a percorrer as várzeas do Rio Tietê, do Rio Tamanduateí, e nessas várzeas tinham os campeonatos dos operários, né, de futebol, porque os operários jogavam na várzea e os jogadores da elite jogavam no campo do Velódromo, que era o campo da Liga Paulista. Então nesse contexto que ele teve a ideia de criar o Clube dos Operários, né? A diferença é que esse Clube dos Operários ele era ousado de uma forma que ele criou estatutos igual um clube oficial da Liga, entendeu? Porque os clubes de várzea não tinham estatutos. E o Antônio Pereira ele fundou um clube de várzea com estatutos já com a pretensão de se filiar na Liga Paulista. Tinha duas ligas que ele queria se filiar, a Liga de Atletismo e a Liga Paulista de Futebol. O Clube dos Operários começou com uma ideia de revolucionar o país através dos esportes, então ele tinha um plano a longo prazo. E assim foi, o Corinthians nasceu na várzea do Rio. Porque o primeiro clube que ele desceu ali para fazer uma convocação ficava exatamente no Areal do Bom Retiro. O Areal do Bom Retiro era ali no fim da Cristina Tomás, onde está os Gaviões. Ali era o encontro do Rio Tamanduateí com o Rio Tietê. Ele tinha o campo do Santos Dumont. E é ali que 4 jogadores do Santos Dumont se associaram no clube que ele estava fundando, pela palavra. Por isso que são os 5 fundadores, os primeiros a se reunir com o Antônio Pereira, a acreditar na ideia de formar um clube que pudesse se filiar nas ligas, né? Mas a maioria das pessoas não acreditava, né? Porque era impossível socialmente e politicamente isso acontecer. Tanto que o Corinthians fez história na várzea, né, como clube de futebol. A primeira liga que a gente se filiou foi a Liga de Atletismo, em 1912. Por isso que o nosso primeiro título é no atletismo. Então o Antônio Pereira era um visionário. E sendo um visionário, como que ele poderia cumprir o projeto dele de popularizar todos os esportes olímpicos? Ele precisava de um terreno tão gigantesco na beira do Rio Tietê, onde que os corintianos pudessem popularizar os esportes aquáticos e os esportes terrestres. Então quis a mística que um dia
No longínquo ano de 1923, o Corinthians veio enfrentar o Sírio pelo Campeonato Paulista de 22, que os Campeonatos Paulistas eles cruzavam o ano. O Campeonato de 22 terminou só em 23. E esse campeonato era muito importante porque marcava o centenário da independência do Brasil. Então foi fantástico. O Corinthians veio ao campo de São Jorge pela primeira vez, né? Visitou a grandiosa Fazenda São Jorge, dos primos sírios libaneses Assad Abdallah e Najib Salem, que eram entusiastas do futebol, que alugavam o campo de São Jorge para o Sírio. E o Sírio, como mandante, enfrentou o Corinthians aqui pela primeira vez, né, na penúltima rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians veio, venceu, e o Antônio Pereira teve uma visão que São Jorge estava convocando o Corinthians para vir para cá. Aqui seria a Praça de Esportes, um parque gigantesco, onde que toda a população pobre que chegasse no país ia ser acolhida pelo Corinthians. No novo parque da cidade, o Parque São Jorge. Renomearam a Fazenda São Jorge, o Campo de São Jorge. O Alfredo Schurig, que era um cara predestinado, doou para o Corinthians 200 contos de réis ao longo de uma década. Com esse dinheiro a gente foi pagando as prestações aqui da fazenda e construindo um novo estádio em cima do campo de São Jorge. E em 1928 a gente inaugurou um novo estádio que se chamava em homenagem ao patrono Alfredo Schurig. E o Schurig ele foi um cara fantástico, né? O Antônio Pereira articulou tudo isso. Só que quem era o presidente do Corinthians era o Ernesto Cassano. E o Alfredo Schurig era o grande entusiasta, sócio benemérito que era o mecenas do Corinthians, né? Ele não gostava de futebol. Ele gostava do que o Corinthians proporcionava para a população, que era inclusão. Então o Parque São Jorge era fantástico, porque aqui o Rio Tietê formava uma baía tão gigantesca que era muito semelhante à Baía de São Jorge, lá no Líbano. E aqui era grande área de lazer, né? Era uma praia fantástica. Aqui pessoas aprenderam e casaram, cresceram. Esse boom imobiliário me causa uma preocupação porque daqui a um pouco ninguém vai mais ver a luz do sol. Vai chegar um momento que a gente vai viver nas sombras, né? Os prédios vão tapar tudo, a vida vai perder o sentido, né? O bairro vai perder o calor humano que ele sempre teve, né? Porque aqui era uma efervescência, né? Então o Parque São Jorge passa a ser uma ilha de esperança dentro dessa verticalização, que é a República Popular do Corinthians. Aqui um cidadão com R$200 no bolso fica associado. O Corinthians é o clube que dá a oportunidade para a pessoa parcelar no boleto em 10 vezes, R$2.000. Não precisa nem usar cartão de crédito. Olha, para mim, sinceramente, o único lugar que remete ao passado aqui é o Parque São Jorge mesmo, porque pequenas ruas de casas antigas estão praticamente se acabando, né? Então você vê entre prédios algumas casas que sobraram, que mantêm a essência do bairro, né? Por exemplo, você vai lá para a Argentina, vai visitar o Boca Juniors, o bairro de La Boca está 100% preservado, uma atração fantástica. Não tem uma cultura predatória, entendeu? Porque essa é uma atração, né, para o bairro do Tatuapé, se mantivesse uma tradição, né? Infelizmente, a especulação imobiliária vê o Brasil como um alvo fácil, né? Não tem lei, as pessoas elas estão perdendo a sua essência, né? Ninguém quer saber da história do bairro. Antes de ser historiador, eu sou artista plástico. Eu criei um projeto de arte no centenário do clube, contando a história do Corinthians em histórias em quadrinhos. É um projeto de fazer umas oficinas multidisciplinares com comunidades. Fiz essa proposta para o Corinthians e fui convidado para fazer as oficinas aqui no Parque São Jorge. A proposta era trazer crianças das comunidades de São Paulo para ter acesso ao museu, para ter acesso à cultura, para ter incentivo à leitura através das histórias em quadrinhos, para fazer um teste de aptidão de arte, de desenho livre. Então eu comecei a exercer essa ligação artística com o Corinthians de uma forma pioneira. Mas antes disso eu era um corintiano, né? Que nem todos nós, que nem a maioria das pessoas que habitam essa cidade. Eu digo que esse clube aqui ele tem uma mística que transcende tudo que as pessoas imaginam. É muito além do futebol, é pura física quântica. O Parque São Jorge é um lugar onde que as pessoas se encontram e criam novas perspectivas de existência
através de um clube poliesportivo, teve um papel primordial na sociedade brasileira. O Corinthians vai tentar o seu primeiro título brasileiro. Sou corintiano desde outras vidas, professor. Porque o Corinthians ele é uma energia mística que transcende as leis da razão. Essa mística quântica, ela transforma e liga as pessoas e empodera as pessoas para serem melhores do que elas são. Através do corintianismo, uma pessoa simples usa o Corinthians como exemplo e se torna um vencedor como o Corinthians. Porque ele vê na inspiração do Corinthians, que começou do nada, sem nada, ele mesmo. Porque o corintiano se sente o próprio Corinthians, entendeu? Ele não vê só o futebol. Ele vive o Corinthians 24 horas por dia. Futebol é só a explosão final para mostrar para o mundo o que significa o Corinthians, entendeu? É isso, encerramos aqui nosso programa São Paulo, Tempo e Espaço da BrainNet TV, apresentado por mim, Moacir Assunção, com direção e produção do cineasta Marcelo Felipe Sampaio. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber atualizações, dê o seu like e se prepare, porque em breve teremos muitas outras histórias interessantíssimas de São Paulo para contar e daqui a pouco é o seu bairro que terá sua história contada aqui no São Paulo Tempo e Espaço. E será um prazer ter sua opinião. Grande abraço a todos, espero revê-los em breve.